se surgir algum manuscrito que não é inspirado, que por algum acaso venha a se tornar a maioria, não foi essa a fé confirmada pela igreja no passar dos anos. A gente também tem essa questão. O corpo de Cristo, quanto a igreja, confirmaria a palavra do próprio Deus. Então essa palavra seria conservada, seria preservada por meio de um agir sobrenatural e chegaria até hoje. Por isso o texto receptus, de recebido. Nós recebemos ele. Inclusive, Guilherme, eu até peço desculpa aí pelo corte, pastor, que o senhor estava entrando num ponto muito importante, o que o Guilherme está falando aí, sobre o texto ser controlado, se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Uhum. O que eu até comentei brevemente assim, né? Mas o ponto é a linha de transmissão pura, né, do texto, né, que justamente é o texto receptus, né, o texto recebido, né, um texto que não foi corrompido. Justamente nós estamos falando de um texto, né? E o que há uma confusão, né, hoje em dia é entre texto e manuscrito, né? Eles dizem assim, não, né, então me mostra, mas o manuscrito X tem erro, o manuscrito Y, né, tem lá uma variante e tal, né? Só que a questão nós estamos falando aqui do texto. O texto foi preservado, as palavras não se perderam, né? As palavras não se perderam. E qual é o ponto? Existe sim um controle ao longo da história, só que justamente esse controle, ele não é feito pelo homem. Nem poderia ser, né? Nem poderia ser. Então, até mesmo assim, vamos lá. A própria teoria de Westcott e Hort, quando eles lançam, né, em 1871 né, o texto crítico, posteriormente, né, fazem uma revisão, né, lançam aquela, né, edição revisada, né, no inglês e tal. Qual foram um dos argumentos que eles usaram para descredibilizar o texto recebido? Eles disseram que havia tido duas recensões, né? O que seria isso, duas recensões? Que em dois momentos havia, né, por parte, né, digamos assim, da igreja, mas pelo menos uma das vezes, né, eles chamam, né, que seria a recensão luciana, né? Então, né, que seria um homem chamado Luciano, né, que teria tido, né, um controle ali no sentido de remover os textos, né, considerados, né, ruins e se manter, né, apenas os bons e copiar os bons. Só que assim, e ali então haveria, né, vamos dizer assim, uma acusação, né, da mão do homem ali controlando, né, e até mesmo alterando, né, o texto bíblico. Só que hoje, né, atualmente, muito poucos, né, são aqueles que ainda advogam que de fato existiu alguma recensão, né, algum controle humano nesse sentido, né, de manter uma linhagem específica e tal. Né, essas teorias, né, de Westcott e Hort, elas já foram, pela maioria, pelo menos, né, dos críticos textuais modernos, até mesmo abandonada. Porque se provou que era apenas uma imaginação da cabeça deles. Né, não havia prova alguma de que houvesse tido, né, uma recensão, né, ou que dirá duas recensões. Mas agora, existe um controle ao longo da história? Sim, existe. Só que esse controle ele não é feito pelo homem, esse controle é feito por Deus. Porque Deus controla a história. E se Deus controla a história, ele não vai controlar o texto da sua palavra, né, para que chegue até nós. Sabe, eu separei aqui uma passagem lá de Isaías. Olha só, Isaías 59, 21. Quanto a mim, né, o Senhor falando a nós, né? Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras, olha só, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Então Deus promete que as suas palavras, elas estariam na boca da descendência dos crentes, né, dos fiéis, por todas as gerações. E aqui a gente poderia ir citando versículo após versículo, passagem após passagem, né, onde nós temos as promessas de Deus no que tange a preservação das Escrituras. Né, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro. Né, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, né, ele vai falar o seguinte, olha só. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 23, vai dizer assim, ó, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aí depois novamente ele vai ressaltar esse aspecto, né, para que fique bem firmado no versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vejam, a fé dos apóstolos é que a palavra do Senhor permaneceria para sempre. Aí é interessante. Nós vemos, né, Jesus Cristo no momento onde ele está sendo tentado por Satanás. O que acontece quando ele está sendo tentado por Satanás? Satanás vai lá, né, faz ali o questionamento, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que nós temos? Né? Vamos abrir ali vamos abrir o texto de Lucas, que é interessante, né? Que aí nós já temos, né, um texto onde a própria crítica textual eles suprimem aqui algo que vai estar relacionado, sim, à preservação do texto. Olha só, Lucas capítulo 4, Lucas 4 e, deixa eu ver aqui, versículo 4. Versículo 4, né? Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Tem versões que dizem assim, nem só de pão viverá o homem. Versões baseadas no texto crítico. Nem só de pão viverá o homem, tem algumas versões que dizem. E termina ali o versículo. Né? Mas o que o texto diz, né? O que de fato é o versículo inteiro, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não é só de parte da palavra de Deus, é de toda a palavra de Deus. E para que nós possamos viver, né, a partir de toda a palavra de Deus, toda ela precisa ser preservada para nós, para o nosso uso. Né? E aí nós temos um outro detalhe que é aqui nesse texto. Jesus ele está citando Deuteronômio, capítulo 8. Só que, qual é a forma com que Jesus cita? Ele diz assim, ó, está escrito. Né? Que lá no grego é gegraptai. Está escrito. Isso não é, vamos dizer assim, não é um verbo que ele está no passado. Né? Tipo assim, ó, estava escrito. Não, está escrito, ou seja, naquele tempo de Jesus, praticamente 1.500 anos depois de Moisés, Jesus pode ainda afirmar, está escrito. E não esteve escrito, uma vez estava escrito. Não, está escrito no presente. Ou seja, Jesus afirma que o texto que estava lá originalmente, que Moisés, por inspiração de Deus, escreveu, o texto ainda se encontrava escrito no presente, está escrito. E nós vemos, né, Jesus mesmo afirmando, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele fala lá em Mateus capítulo 5, né, que céus e terra pode passar, mas não vai cair nem um tio, né, ou um i, né, um j, né, da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, a promessa de preservação está inclusive em relação às próprias letras, né, da Escritura. E aí nós vemos, né, os críticos textuais modernos falando de uma preservação, né, porque alguns nem falam em preservação, né, alguns abandonaram a ideia de preservação, e chegam até a argumentar, não, mas Deus nunca teria prometido preservar a palavra e tal. Eu fico pensando aqui, Bíblia que eles estão lendo. Né, porque as promessas de preservação, né, pelo menos a grande maioria delas, estão presentes inclusive nas Bíblias de texto crítico. Né? Tu vai encontrar ali os textos, né, inclusive nas versões deles, né? Não é só numa Bíblia, né, com texto recebido que tu vai ter promessas de preservação. E aí, né, tu fica ali pensando assim, como pode, sabe, eles virem com esses argumentos, né, de que Deus não teria prometido preservar, ou de que o máximo a promessa seria relacionada às doutrinas. Não é que Deus prometeu preservar as doutrinas. Não, peraí, o texto não está dizendo, poderia ter usado aqui no grego, né, didascalia, né, doutrina, não, né, tá aqui as palavras, né, inclusive Jesus falando, né, das letras. Mas é, né? Interessante então, que assim, eles falam assim, ele tem que preservar as doutrinas, tá, mas por qual meio então? Porque pelas palavras exato. Não é, né? Exatamente. Pela tradição, pela tradição. Pela tradição, então, né? Pela tradição.
Então, assim, é óbvio que uma doutrina ela só é preservada por meio, né, das palavras sendo preservadas. Porque é por meio das palavras que nós temos conhecimento da doutrina. Não há outro meio de conhecer a doutrina senão por meio das palavras. Né? O próprio Antigo Testamento, ele foi escrito ao longo de mais de 1000 anos. Foi preservado. A gente, hoje em dia, a gente não tem discussão em relação ao Antigo Testamento, a gente tem mais discussão em relação ao Novo. O Antigo Testamento está ali, ele foi preservado. A gente, essa discussão, inclusive, texto crítico, texto exceto, ela afeta praticamente o Novo Testamento. Não é o Antigo. Por que Deus só ia preservar o Antigo Testamento e não ia preservar o Novo? Porque os copistas judeus tinham menos esmero pelos pergaminhos do Antigo Testamento do que os cristãos pelos pergaminhos do Novo Testamento. E isso também não faz sentido. Ele preserva metade das letras, de cada letra e frase, de metade do livro e da outra metade não. A metade mais recente, inclusive, e a revelação, a metade mais recente e que ilumina a mensagem antiga, ele não ia preservar. Não faz sentido isso. Exatamente.